Boa tarde, em mais um episódio do podcast Pais com Rede. Hoje vou falar-vos sobre aqui a questão muito importante do direito a ser, ou seja, o facto de nós pais, desde muito cedo, desde a infância, desde o momento em que o nosso filho nasce, darmos este espaço e respeitarmos este direito a ser e não tanto colocando, ou seja, utilizando aqui a questão da parentalidade e do filho como uma continuidade de sonhos, dos nossos sonhos, muitas vezes que não são construídos e que nós colocamos neles essa tarefa de dar continuidade àquilo que nós ou não conseguimos fazer, ou então achamos que faz sentido eles fazerem por eles. E esta questão do direito a ser acaba por ser tão importante desde o início, e depois quando chega à adolescência acaba por ser aqui o momento, quase a prova que vai ajudar o adolescente a ter mais ou menos desafio em relação à sua própria identidade. Pois durante estes anos todos até à adolescência a criança não teve espaço para ser ela, não usufruiu desta aceitação incondicional por parte dos pais, possivelmente vai haver mais revolta, maior revolução dentro dele e também dentro do próprio seio familiar, nessa procura que é natural e que acontece na adolescência. Por isso, este direito a ser, para mim, acaba por ser, deveria fazer parte dos direitos universais da criança, aliás, mesmo do homem, pois isso alimenta-nos e faz com que, desde cedo, começarmos a criar aqui as nossas certezas, fazer aqui alguma exploração também, e este direito a ser encaixa neste sentido, não é? De nos dar espaço para essa exploração, de eu poder experimentar ser diferentes coisas ou estar em diferentes estados emocionais e ser tudo aceito pela família, neste caso pelos pais, porque aqui a questão das emoções muitas vezes acabam por não ter este espaço, esse direito a ser um ser emocional, a estar com diferentes emoções, e geralmente as emoções mais desafiantes muitas vezes são camufladas ou nem sequer existe espaço dentro da família para elas ocorrerem. E eu costumo, até como mãe, dizer que para mim faz mais sentido que esta abertura, esta clareza emocional, este espaço emocional ocorra dentro da família, no sentido da criança poder desde muito cedo vivenciar esta receptividade por parte dos adultos, que nós sabemos, e aqui até posso mais tarde até poder focar-me nisso noutro episódio, a questão da diferença dos rapazes e das meninas, em que há muito menos direito a ser emocional, por exemplo na questão dos rapazes, em que o chorar, o demonstrar uma emoção mais desafiante, de certa forma mais frágil neste sentido, não há esse direito, a criança não tem esse direito de manifestar uma tristeza, de chorar quando é rapaz, é logo muito castrado, muito barrado pela família, pelos pais, no sentido de fraqueza, não é? O facto de um homem chorar simbolizar uma fraqueza, e isto acaba por, a longo prazo, durante a nossa vida, como adultos até, serem emoções que não são muito trabalhadas, entre aspas, eu não gosto muito do termo trabalhado, mas não são muito exploradas, não são muito manifestadas, não têm o espaço exterior para elas, pois não houve esse direito a estar emocionalmente completo durante o seu crescimento, durante a infância. Chegando à adolescência, tudo isto acaba por ser um caldeirão, não é? Acaba por ser um vulcão em que durante anos está ali em forno, em temperatura lenta, não é? Ali muito camuflado, e depois na adolescência é tudo muito mais cá para fora, e naturalmente, se não houver esse espaço, esse direito a ser, esse direito a ser como é, esta receptividade por parte da família,
naturalmente que na adolescência há muito maior necessidade do adolescente disso acontecer e, por outro lado, também a família não tem esse espaço criado e naturalmente vai achar estranho, vai rejeitar, vai criar, ou seja, vai ser assim uma fonte maior de conflito. Outra coisa que também que é importante, quando este espaço de receptividade acontece desde muito cedo, é construído, ou seja, a autoestima da criança e depois adolescente e mais tarde o adulto vai se tornar cada vez mais saudável, porque ela vai ser nutrida nesta questão da aceitação incondicional, neste espaço de acolhimento emocional também, e naturalmente que eu vou me sentir muito mais segura, muito mais saudável, menos dependente de uma avaliação externa, de uma estimulação externa, e muito mais virada para dentro, virada para mim, ou seja, há aqui um maior conhecimento e também um maior gostar de mim própria, pois eu sinto no primeiro contexto em que eu cresço, que sinto também essa natural aceitação sem condições, e também por um lado acaba por criar em mim muito mais segurança para eu poder explorar novos estados, novas formas de estar no mundo, poder também explorar e fazer grandes aprendizagens com essa mesma exploração, porque é aí que a criança, é aí que o adolescente cresce e aprende, é com as suas próprias experiências e não tanto como nós pais achamos e acreditamos por aquilo que eu digo ou por aquilo que naturalmente todos os pais, e isso é natural que aconteça, mas não tem que ser assim. Nós procuramos sempre retirar as paredes todas que eles vão encontrando para não baterem, não é? É uma sensação de cuidado do nosso papel como pai, mas também é importante eu perceber que possivelmente não me cabe a mim, pai, fazer esse trabalho de retirar paredes, pois muitas vezes são essas mesmas paredes que fazem com que o adolescente ou mesmo a criança mais cedo vá construindo e vá acreditando e vá confiando e desenvolvendo as suas próprias competências de resolução de problemas, de colocação dos seus próprios desafios, de aprendizagens também, não é? Porque esses momentos em que temos que fazer escolhas, em que depois de fazer a escolha o resultado não foi muito agradável para nós, mas tudo isso acaba por ser fonte de aprendizagem que é importante fazer até à fase adulta, porque quanto mais experiências dessas ocorrerem, possivelmente mais certezas eu vou ter como adulto. E também acredito que muitas vezes nós adultos sentimos muitas inseguranças em fazer algumas escolhas, em encarar às vezes alguns desafios, por tudo aquilo que não foi desenvolvido, que não houve espaço de desenvolvimento, que não houve espaço de aprendizagem durante o nosso processo de desenvolvimento. Por isso é importante, na verdade, dar este espaço deste direito a ser, que eu tanto defendo na infância e na adolescência, sabendo que nós somos sempre o porto seguro dos nossos filhos, né? E é isso que é importante nós também manifestar-lhes a eles que, ok, esta exploração que eles necessitam de fazer, que a façam e que nós estamos cá sempre, não é? Quase aqui o sítio de embate, não é? Onde eles podem gritar, onde eles podem explodir, onde eles podem manifestar as suas maiores emoções, e sem que nada aconteça de negativo neste sentido ou pouco motivador quando o fazem. E nós normalmente o grande foco que nós temos acaba por ser mesmo nesta questão desta explosão emocional que ocorre durante a adolescência e que nós pais não queremos. Preferimos que eles não gritem, preferimos que eles não batam as portas, preferimos que eles não digam nada, mas também por outro lado, quando eles se fecham neles, nós também ficamos aqui um bocadinho sem chão, porque também acabamos por criar aqui as nossas próprias histórias e todas essas emoções, todo esse espaço, esse direito que eles usufruem de ser e de estar daquela forma, é importante acontecer. Acreditem mesmo que é muito, muito importante o jovem poder chegar a casa e poder gritar, até para eu depois poder conversar e poder servir aqui
de mote de conversa, de eu perceber o que é que ele está a sentir, o que é que aconteceu para ele estar daquela maneira, de que maneira é que ele pode ultrapassar aquilo, de que forma é que eu também o posso ajudar. E muitas vezes nós temos esta dificuldade, para nós é um enorme desafio lidar com esta explosão emocional dos nossos filhos adolescentes, porque nós próprios também não temos estes recursos desenvolvidos, porque também não tivemos esse espaço muitas vezes durante o nosso próprio desenvolvimento e no nosso processo de crescimento, e por isso ficamos assim um bocadinho abalados e sem saber exatamente o que fazer. Aqui o pedido é no sentido de, se todos os intervenientes na relação familiar tiverem este espaço de direito a ser, possivelmente vamos todos ganhar com isso, porque também nós, adultos, vamos crescer, porque sabemos, e possivelmente basta nós pensarmos em algum momento de maior explosão emocional da nossa parte, em que existe da parte dos nossos filhos muito mais aceitação incondicional desses momentos que nós demonstramos do que propriamente ao contrário, né? E nós aí temos que ser muito, muito justos, porque é verdade, nós às vezes gritamos, passamos, dizemos coisas que logo de seguida até nos arrependemos de as dizer, mas também muitos de nós temos esta dificuldade de pedir desculpa, né? Porque achamos que, ok, a nossa autoridade aqui diminui, lá estamos nós com a questão da autoridade, né? Como se fosse necessário existir e importante existir numa relação pai-filho, mas nós não tomamos consciência, ou mesmo quando o fazemos, também não demonstramos aos nossos filhos que estamos a errar e que erramos. E por isto, este direito a ser, barra estar, pode ser a grande aprendizagem e o grande presente que nós podemos dar aos nossos filhos para a sua vida futura, pois acreditem que fará a diferença no seu crescimento. Encarar também aqui a família, a casa, o espaço familiar como laboratório onde o jovem no seu desenvolvimento vai experimentando e vai explorando e vai colocando aqui fórmulas de fazer isto ou fazer aquilo outro, e percebendo o que é que funciona, o que é que não funciona, e encarar mesmo estes anos de vida dentro da família, dentro de casa, como este laboratório de aprendizagens que é tão importante. Por isso, hoje era este o apontamento que eu queria deixar-vos aqui, o apelo para este espaço de aceitação incondicional para as emoções dos nossos filhos, que é tão e tão importante ao longo da sua vida futura, eles poderem fazer poderem ser eles, não estarem a criar aqui uma personagem que seja aceite pelos pais. Por isso era hoje este apontamento. Lembrar que podem subscrever o canal, se ainda não o fizeram, clicando aqui no logo do Educa Informado, e estarei aqui para a próxima semana com mais um tema sobre a adolescência.